Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar os copos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vossos respeitos, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoar o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é Corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziai a palavra de Deus com a tradição que vós transmitistes, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos, nós estamos às portas do Carnaval e a Igreja já nos propõe viver também um tempo forte a partir da quarta-feira de cinzas. Nós queremos já meditar no amor de Deus que se derrama nos nossos corações nesse tempo forte, porque esse amor que nós precisamos refletir diz respeito ao próprio Deus, ao próximo e a nós mesmos. Interessante porque o relato que está na primeira leitura, o relato da criação, ele traz os 3 últimos dias de um Deus que se derrama em bondade e traz para nós o domínio sobre tudo aquilo que é criado. Mais interessante ainda é porque no último dia, no 7º, Deus coloca ali como ápice desse relato o dia do Senhor, o dia em que nós precisamos estar mais atentos e disponíveis a tudo aquilo que Deus faz por nós e assim prestar um culto ao Senhor. Por isso, para o judeu, tão importante era o sábado, os sabates, e também para nós, os cristãos católicos, o domingo.
precisamos ir à missa todo domingo, prestar culto ao Senhor e agradecer por tudo aquilo que Ele nos faz. Mas esta leitura, que traz para nós uma reflexão ainda do exílio, tem como objetivo, pano de fundo, colocar esperança no nosso coração. Olha, Deus é bom, Deus é muito bom, e tudo o que Ele faz é bom, diz a leitura. E Deus viu que tudo era bom. A bondade de Deus vem no nosso coração, traz para nós essa realidade, porque nós acreditamos num Deus misericordioso. E pela misericórdia dele, nós acreditamos que a experiência que nós fazemos com o Senhor, e aí podemos fazer isso a cada dia, é capaz de nos fazer, inspirados por Deus, mais defensores das maravilhas da obra divina. Se a gente não consegue defender que Deus é bom e que tudo aquilo que Ele faz é bom e que não é capaz de fazer maldade sobre a terra, nós não tivemos verdadeiramente uma experiência com o Criador. Essa leitura quer nos fazer lembrar que a esperança que nós precisamos está em Deus. E assim podemos repousar nele, como está escrito ali no 7º dia. Depois que vimos que tudo é bom, aí sim podemos repousar. Repousar porque ali, nesse repouso, nós encontramos a esperança que precisamos, nós encontramos um reerguimento do nosso sentido existencial e toda a força. Então, essa busca pela força, que para nós é tão importante, continuar vivendo, continuar nesse caminho, um caminho orientado por Deus, vem desse momento que nós tiramos pelo menos 2 horas no domingo. É essa via, é esse caminho de vida e de bênção que Deus tem para mim e para você. Deus é uma bênção. A gente costuma falar aqui na Canção Nova, né? A Canção Nova é uma bênção. A minha família é uma bênção. Padre, está tudo complicado. É uma bênção. Porque a partir daí, da bondade e da misericórdia de Deus, eu posso sim, diante de tantos atropelos e tantas complicações, continuar acreditando, esperando com fé. Deus está comigo. Depois, a gente poderia refletir sobre aquilo que está no Evangelho. Existe ali um embate entre Jesus, os fariseus, os escribas de Jerusalém, e esse embate faz com que Jesus tenha a oportunidade de ensinar para aquele povo, mas também para nós, denunciando aquilo que não é verdade, para que a gente possa andar pelo caminho certo do Senhor. 3 afirmações nós encontramos nesse texto. A primeira, a tradição não pode tomar o lugar da palavra de Deus, nunca. A palavra de Deus tem um lugar por excelência na nossa vida. Depois, quando a tradição se torna mais importante que a palavra de Deus, torna ineficaz esta mesma palavra. Por último, a tradição dos homens arrisca-se a levar a uma obediência externa. O que nós estamos refletindo aqui? Não é a tradição, é a palavra de Deus, não são aqueles costumes, porque isso tudo pode ser deturpado conforme a minha interpretação, e por isso a igreja é tão importante, a interpretação correta da palavra do Senhor. Eu não posso me beneficiar por aquilo que eu entendo e por aquilo que está escrito na palavra de Deus, como estavam ali nessa tradição, com os fariseus e os escribas naquela condição, no diálogo com Jesus. Não. Olha que situação mais complicada. De repente, a gente tem uma atitude onde a pessoa deixa de olhar para Deus, deixa de olhar para si mesmo
e deixa de olhar para o próximo. O que é mais importante? É aquilo que, como lavar a mão, como lavar as coisas, como fazer tal coisa? Não. Mais de 600 preceitos tem a lei judaica. E onde está a palavra de Deus nesse momento? Meus queridos, a tradição para nós é importantíssima, mas se ela, de alguma maneira, fere a palavra do Senhor, ela não serve para mais nada, mais nada. Jesus Cristo vem denunciando isso, e aí o ápice daquilo que é a experiência de Jesus nesse evangelho diz respeito a pai e mãe, quarto mandamento, tão importante para nós. A partir do momento em que eu não honro o meu pai e a minha mãe, e que eu dou mais importância, deturpando ali a palavra de Deus para o meu benefício, eu estou pecando contra esse pecado. O que é mais importante? Eu cuidar do meu pai, da minha mãe, de Jesus, ou eu oferecer sacrifícios ao templo? Que hoje a gente possa também se encontrar com essa verdade. Ninguém pode ser amigo de ninguém sem antes ser amigo da verdade. E a verdade é Cristo. E a revelação nos é dada pela palavra de Deus. Tudo fora disso não é de Deus. Hoje, meus queridos, nesse amor incansável de Deus, a primeira leitura, a oração inicial diz assim, velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor. Esse incansável amor de Deus por nós deve ser tão perceptível que eu possa fazer, ainda hoje, mas principalmente na quaresma, uma experiência com esse Deus amoroso que é capaz de me fazer perceber quem Ele é, quem eu sou e quem é o meu próximo. Se a gente respeita tudo isso, e aí o próximo aqui cai como uma luva para nós, a gente é mais feliz. E por que eu falei que cai como uma luva? Porque, meus queridos, se nós não olharmos para aquele que está do nosso lado com a compaixão, próxima à compaixão de Deus, a gente não está obedecendo ao nosso Senhor. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, diante desta reflexão, possa abrir o meu coração, o coração de vocês que estão aqui no santuário, mas de tantas pessoas que nos acompanham agora, para ter a certeza que tudo o que precisamos, e às vezes a gente precisa até dar uma descansadinha no colo de Deus, né? Tudo o que precisamos está no Senhor. E a sua palavra nos garante tudo isso. Seguindo com o desejo profundo de ser mais de Deus, nós continuamos essa celebração, agradecendo ao Senhor por todo o ensinamento que brota da palavra de Deus nessa Eucaristia.